Seja muito bem-vindo ao canal Conteúdos de História e hoje nós vamos analisar e nós vamos conversar sobre o som e os fenômenos sonoros. Então, se você precisa desse conteúdo, pegue o seu caderno, pegue o seu material, preste muito atenção na aula e se você precisar de materiais complementares sobre esse conteúdo, abaixo na descrição tem o link do nosso grupo no Telegram e lá você vai ter acesso a uma série de materiais, listas de exercícios, estruturação de conteúdos e muito mais. Então, vamos ao nosso conteúdo, vamos à nossa aula. Bom, pessoal, sempre quando nós falamos de som, nós precisamos entender que nós estamos falando de uma onda mecânica. E essa onda mecânica, ela é capaz de propagar-se por um meio material e essa propagação ela ocorre a partir da vibração de suas moléculas. Uma atenção agora, não é possível transmitir sons pelo vácuo. Se você está aqui nessa aula e você precisa realizar um vestibular onde as questões são interdisciplinares, provavelmente isso vai aparecer conectado com a física, tá bom? Então, normalmente o que aparece nas questões é que o som ele consegue se propagar no vácuo, sem a necessidade de um meio material, por se tratar de uma onda mecânica. E na verdade é a oposição. Quando nós estamos falando de som, nós estamos falando de uma onda mecânica que a partir da vibração de suas moléculas, ela se propaga em um meio material e por conta disso não é possível transmitir som através do vácuo. No caso dos seres humanos, como acontece essa transmissão dessas ondas, dessas moléculas e como isso se torna o som que nós interpretamos? Como que você está aí do outro lado assistindo essa aula, me escutando? Porque isso, obviamente, é um som. Então, o som, ele é percebido pelos seres humanos quando essas ondas, elas incidem, obviamente, sobre o nosso aparelho auditivo. A partir do momento em que essas ondas incidem sobre o nosso aparelho auditivo, isso é traduzido em estímulo elétrico e direcionado ao cérebro que interpreta e transforma no som, transforma na música, transforma no ruído. Então é importante nós analisarmos isso, porque da mesma forma que ondas caem em física associado à arte, nós podemos analisar como esse som ele se transforma em nosso cérebro, como esse som ele age em nosso aparelho auditivo, associado à disciplina de biologia, por exemplo. Bom, o ser humano ele tem um espectro audível. O que seria esse espectro audível? Então, os humanos eles são capazes de ouvir uma faixa de frequências sonoras e prestem atenção, que se estende de 20 Hz a 20.000 Hz. Então, o espectro audível é essa faixa que o ser humano consegue escutar, de 20 Hz até o limite de 20.000 Hz. Detalhe, se nós estamos falando de sons de frequências menores a 20 Hz, nós estamos falando de infrassons. E se nós estamos falando de sons com frequências superiores a 20.000 Hz, nós estamos falando de ultrassons. Fácil, né? Abaixo, infra. Acima, ultra. Não tem como errar. Detalhe, alguns animais, como por exemplo cães e morcegos, são capazes de ouvir faixas muito mais amplas de frequências do que o ser humano, beleza? Bom, primeira conexão, e teremos duas, que são curiosidades, mas curiosidades pertinentes em nosso conteúdo. O ser humano ele começa a ouvir entre a 16ª e a 20ª semana de gestação, ainda na barriga da mãe. Após a 20ª semana, olha que interessante, o bebê já começa a responder a diversos estímulos sonoros, como por exemplo, reconhecendo a voz da mãe e de outras pessoas. E informação complementar, a audição é o sentido mais desenvolvido do feto.
concreto, certo? Olha que interessante. Bom, quando nós trabalhamos também a inter-relação com outras disciplinas, surge para a gente também a física. E aqui olha que interessante. A velocidade com que as ondas sonoras são propagadas depende exclusivamente das características do meio em que se deslocam. Obviamente, depende do meio material em que se desloca. No ar, por exemplo, a velocidade do som é de aproximadamente 340 metros por segundo. Bom, falando sobre o som, nós também precisamos analisar os chamados fenômenos sonoros. E nessa aula nós vamos estudar 3. O primeiro fenômeno sonoro que nós vamos estudar é o fenômeno da reflexão do som. O que isso significa? Que as ondas sonoras, essas ondas mecânicas, quando elas atingem um obstáculo físico, um obstáculo material, elas são refletidas. E essa reflexão, ela pode se transformar em duas formas, ou em forma de eco ou em forma de reverberação. O eco é quando acontece a reflexão do som quando atinge um obstáculo. Então, atinge o obstáculo, você tem essa reflexão, obviamente. E a reverberação é quando nós temos a sensação de perseguição do prolongamento do som emitido. Certo? Por que isso acontece, pessoal? Aqui eu coloquei para vocês algumas informações bem interessantes. Primeiro, o aparelho auditivo é capaz de distinguir dois sons se chegam com uma diferença de tempo de 0,1 segundos ou mais. Se alguém produz um som diante de um obstáculo e o tempo transcorrido entre a emissão do som e a recepção do som refletido for maior ou igual a 1/10 de segundo, então o ser humano, ele perceberá dois sons distintos, certo? E como é o fenômeno da reverberação? Se a diferença de tempo entre o som emitido e o som refletido for menor que 0,1 segundo, o aparelho auditivo perceberá um som prolongado, fenômeno conhecido como reverberação. Para que se produza a reverberação, o obstáculo deve estar a uma distância menor do que 17 metros. Beleza? Bom, conexões. Por conta dessa questão de estudo da reflexão sonora, foi possível a criação do sonar. O que é o sonar? É um instrumento que é utilizado na navegação marítima, tá? E que se baseia, olha, nas reflexões de sons de alta frequência, emitidos aí por um dispositivo que é capaz de detectar os sons refletidos e medir o tempo em que demora para retornar. A partir do momento em que ele mede esse tempo que demora para retornar, ele consegue, através de uma série de cálculos, reconhecer a que distância, que profundidade, se tem presença de submarinos, de obstáculos e etc. Temos também, olha que interessante, a respeito do fenômeno da reverberação. Muitas igrejas, sobretudo igrejas medievais, são estruturadas com características acústicas bem marcantes de reverberação e vários concertos musicais acontecem dentro dessas igrejas por conta desse fenômeno, por conta realmente dessa estrutura acústica. Bom, e também estudaremos a refração do som e a difração do som. O que seria a refração do som? É um fenômeno que ocorre quando essas ondas mecânicas elas mudam de meio de propagação, alterando a sua velocidade. Observem essa imagem que está ao lado. Nós temos, por exemplo, sons que são emitidos na água e sons, por exemplo, que mudam de meio quando se dirigem aqui a um espaço aberto, ao ar. E claro que por conta da mudança de meio de propagação, você tem uma alteração de velocidade. E todas as vezes que nós falamos de difração, é quando acontece um encurvamento, desvio ou espalhamento sofrido pelos raios de onda mecânica, quando ela encontra aí um contorno ou transpõe obstáculos colocados em seu trajeto. Então, por isso, por exemplo, que quando duas pessoas estão conversando e há uma abertura, você consegue
escutar se você está em determinada posição, porque o som, as ondas mecânicas sonoras, elas também são capazes de sofrer encurvamento, desvio ou espalhamento, obviamente, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Essa aula foi uma aula curtinha, uma aula de 10 minutos, mas uma aula importante para você entender o que é o som, o que é a reflexão sonora, o que é a refração e a difração. Se você gostou, não esquece de curtir, não esquece de se inscrever em nosso canal e continue nos acompanhando, porque mais aulas estarão disponíveis ao longo dos próximos dias. Grande abraço!